E quando Pedro foi chamado para ser um pescador de homens, ele abandonou o seu barco, passou a caminhar com Cristo. Mas em dado momento da vida de Pedro, em dado momento e dada a situação, ele resolveu a voltar a pescar. E isso não é diferente de mim e de você, que às vezes, por causa das dificuldades, por causa das lutas, a gente imagina que Deus não está com a gente volta a fazer aquilo que fazia, como Pedro voltou a pescar. E eu quero nesta manhã te encorajar a não voltar a fazer o que o velho homem fazia, que eles foram pescar e pescaram a noite inteira. Aí vem para mim, meu irmão, quantas vezes a gente, por ter ouvido uma palavra de Deus, um direcionamento do Senhor, a gente sai daqui da igreja cheio de motivação, mas quando encontra a dificuldade lá fora, a gente pensa em fazer o que fazia anteriormente. Deus não queria isso para Pedro, Deus não queria isso para os outros 6 discípulos, porque Deus tinha um propósito sobre a vida desses homens, como Deus tem um propósito para a vida de cada um que aqui está e de você que está assistindo. Talvez você está aí no sofá da tua casa agora, está falando: Deus, eu não aguento mais a minha vida, a minha situação. Deus está vendo, então esteja te chamando para você voltar a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, porque o milagre não está nas tuas forças, está no poder de Deus. Porque o inimigo vai se manifestar a mim e a você como se manifestou a Eva no jardim do Éden, oferecendo coisas boas, coisas importantes, coisas de necessidade ali, de satisfação aos olhos, como foi para Eva. Mas aquilo fez com que Eva se afastasse da presença de Deus, e tudo que tinha sido conquistado no jardim do Éden, ela perdeu, Adão perdeu. Nós, no momento da ansiedade, como talvez Pedro estava ali, não esperou o tempo de Deus e voltou a fazer as velhas coisas. O interessante é que ele voltou a pescar, e pescou, a palavra de Deus diz que ele pescou a noite inteira, mas a palavra também me diz que ele não pegou nada. Só houve cansaço, só houve tribulação, só houve um monte de coisas que deixou Pedro e todos os 6 que o seguiram frustrados. Mas Jesus, como sempre, estava ali na margem do rio esperando. Jesus, como sempre, Ele está aqui neste culto, nesta manhã, te esperando, vocês e eu, nós nos aproximarmos dEle. Porque Jesus nessa manhã, Ele tem ali um peixe para te oferecer. Jesus tem ali um pão, o fogo já está aceso, você vai só chegar e aproveitar do banquete do Senhor. Quando Jesus estava na praia, ele estava a cerca de 100 metros, 200 côvados. As pessoas olharam para a praia e viram, mas não o Senhor, mas viram um homem. E alguém perguntou: quem será que é? Eu aprendo algo aqui, meu irmão, que quando a gente se distancia de Jesus, vai fazer outras coisas, mesmo que encontre Jesus, fica difícil reconhecer, porque as escamas dos nossos desejos desceu sobre os olhos. Quando eles estavam voltando com redes vazias, nada encontraram, nada pescaram. Talvez Pedro falou assim: olha, um dia nós fomos pescar nesse lugar, e Jesus mandou eu jogar a rede do outro lado. Vamos jogar a rede do outro lado. Ah, não deve ser desse lado, joga a rede do outro lado. Aí começaram a jogar de um lado, do outro, do lado do outro, mas nada apanharam. Mas quando Jesus olha para eles, e eles reconhecem quem é Jesus, Jesus fala para eles, a menos de 100 metros da margem: jogue a rede aí, ó. E eles obedeceram o que Jesus falou. 153 grandes peixes. Aí vem a pergunta: mas eles não estavam no meio do mar,
Eles não estavam no lugar mais fundo. O que eu aprendo e transmito para você, meu irmão, que sem a direção de Deus o risco de dar errado é muito grande. Mas quando a gente joga a rede do lado que o Senhor nos orientou, você não precisa estar no rio mais fundo, no lugar mais fundo, porque Deus vai trazer os grandes peixes aonde você, eu, nós estivermos.